assassínio. Questão 743. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí está o mal. E, de acordo com quem mata-se, mais problema tem a pessoa. Uma vez, nós atendendo um espírito numa reunião mediúnica, ele disse que ele estava dentro de uma gruta congelada. Porque quando ele matou uma criança, a criança tinha luz, e disse para ele assim: você não tem coração, você tem uma pedra de gelo, no momento que ele ia matar essa criança. E por causa disso, ele desencarna durante a guerra, e ele então é levado para essa gruta de gelo, onde o coração dele fica lá congelado. E um dia, essa criança, já reencarnada, no estado adulto, sai passeando pelo Google Earth, por aquele país, que é um país congelado, acha uma gruta e fica conversando sobre aquela gruta, se as pessoas, se os familiares entrariam ou não naquela gruta. Então o espírito é resgatado e atendido. E ele pede perdão à pessoa que estava lá orientando, como orientador da reunião, porque se aquela pessoa perdoasse ele, então o coração dele deixaria de ser uma pedra de gelo. Ou seja, cada situação é cada situação é única, mas todas têm consequências graves, tanto aquelas da guerra que foi falado lá atrás, quanto essas aqui. Então, a guerra tem necessidade da guerra? Tem necessidade dos exércitos? Tem ainda, porque ninguém é louco de ficar distribuindo flores enquanto o outro está armado de armas poderosíssimas no momento atual, mas todos temos que saber que temos grande responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas vidas, e também não podemos fazer conforme os indianos fizeram quando os europeus chegaram. Você pode tomar minhas terras, mas minha alma você não vai contaminar. E eles destruíram a Índia. Então nós temos que saber defender a nossa nação, temos que saber nos defender, mas hoje também existem os meios diplomáticos para se evitar uma guerra. E as armas são muito mais de dissuasão do que de enfrentamento. Conforme já explicamos antes, se um país tentar, dos grandes potências, quem tentar atacar, não vai sobrar nada um do outro. Devido às armas que tem, a sofisticação das armas, não vai ter condições de sobrar alguma coisa. Questão 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe. Quais os fatos que estão envolvidos? Portanto, os grandes crimes, principalmente os crimes de guerra, são analisados e julgados somente por espíritos muito superiores. No caso da nossa referência com relação ao nosso lar, o Ministério da União Divina que julga os crimes de guerra. E assim, os crimes de grande comoção dentro de um país, de uma nação, eles não são julgados por qualquer espírito. Entenderam? É bem mais sofisticado o processo de julgamento. Logicamente que a gente fala aqui buscando que as pessoas entendam a paz, que sintam a paz, que procurem viver e vivenciar a paz. Na verdade, é porque os espíritos superiores, eles têm amor suficiente para poder enxergar aquele ser, aquele espírito com amor e acessar determinadas memórias que levaram, que ocasionaram aquele crime. Nós, ainda que não temos essa visão, esse amor, não conseguimos nem fazer uma oração muitas vezes para aquele criminoso, nós ainda temos muita dificuldade de amar, que dirá da gente poder acessar, para poder compreender os fatos. E no caso das guerras, nos crimes de guerra, tem envolvido ali uma trama grande de consciência coletiva. Portanto, não vai ser qualquer um que vai julgar. Agora, não é por causa disso que as pessoas vão sair defendendo guerra. Então, nós temos que prestar atenção. Nós somos cerca de 10% da população do Brasil e 0,001% da população mundial. Os budistas também pensam como nós, espíritas, aí já aumenta bastante. O pensamento budista é muito parecido com o pensamento espírita e, logicamente, muito parecido com o pensamento que Jesus ensinou, o pensamento puro do cristianismo. E aí nós temos que entender que a paz deve prevalecer sempre. Questão 748. Em caso de legítima defesa,
Excusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo. Então, o assassínio é o extremo do extremo, o último caso, a última possibilidade, a última ação, a última atitude. Tudo que se puder fazer para se defender sem tirar a vida é o que se deve fazer. E um ponto importante é que nós temos que nos educar o suficiente para que não venhamos a cometer qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de atitude que possa ferir o outro. Uma vez eu vi uma situação de trânsito que passou no Canadá, quando um motoqueiro displicentemente entrou na frente de um carro e o carro vinha em alta velocidade, ele tomou um susto muito grande, ele parou o carro. A moto, assustado, não aconteceu acidente, ele parou assustado do lado, e o cara veio, que estava no carro, parou lá na frente, deu a ré, voltou e falou assim: aconteceu alguma coisa? Você se feriu? Você está precisando de ajuda? Você está passando por algum problema? Você está precisando de um psicólogo para te ajudar, para te orientar? Ou seja, em vez dele xingar a pessoa que quase entra na frente dele, se bate ali, não ia sobrar nada dos dois por causa da velocidade e o tamanho da moto, o outro veio querendo saber se ele estava precisando de ajuda, inclusive uma ajuda psicológica, porque se ele estava tão distraído, ele precisava de uma ajuda. E o outro também devia estar precisando de alguma ajuda, porque estava em excesso de velocidade. Portanto, à medida que a gente se educa para enfrentar certos problemas que em condição normal as pessoas sairiam brigando, xingando, ele saiu procurando saber o que poderia ser feito para ajudar ajudar o outro, e chega no final, os dois dão um abraço, se despedem e vão embora. Então, isso é questão de educação, de civilização, que nós temos que procurar cultivar, porque as brigas, as discussões não vão levar a nada. E os crimes acontecem, na maioria das vezes, em países onde tem muita desigualdade social. E aí a questão 930, 793 tem que ser lida e bem analisada por cada um de nós. Questão 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não quanto constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Numa guerra, as pessoas estão defendendo a sua pátria, estão defendendo da ação do agressor para não serem subjugados, para não serem escravizados, para até mesmo não serem destruídos. Por isso, é uma espécie de legítima defesa, mas aí que tem a questão da crueldade, o tipo de sentimento que está ali agindo. Então, quando as pessoas estão na luta, seja através das armas no corpo a corpo, tudo bem. Mas hoje as armas de destruição em massa só existe a bomba atômica. E são poucos países que a possuem e tenta-se coibir que outros a possuam também. Por outro lado, muitas outras armas tão perigosas e tão destrutivas quanto são criadas. Mas já tem uma regra. Não pode usar armas químicas, não pode usar armas biológicas. Quem usar é crime de guerra. E crime de guerra vai ser, independente de quem ganhe, quem esteja envolvido na guerra, os outros países vão processar aquele que usou a arma química ou que usou a arma biológica. Portanto, já melhorou bastante esse aspecto. Questão 750. Qual mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque tudo é crime, todo crime é um crime. Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Fique atento a isso. Não tem esse crime é pior do que o outro. Todos são crimes. Questão 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe.
Tem cientistas que desenvolvem armas, são inteligentíssimos. Desenvolvem armas inteligentes que driblam os radares, driblam certas situações para chegar ao alvo. E aí nós temos que prestar atenção. Isso o que é desenvolvimento intelectual e o que é desenvolvimento moral. Ficar bem atento a isso. Então, muitas das vezes, aquelas pessoas mais simples, que vivem em situações mais difíceis, têm muito mais sentimento de humanidade do que aquelas que estão na opulência. E às vezes aquelas que estão na opulência estão naquela situação para não cometerem crimes mais hediondos do que já cometem. Então, o nosso olhar humano para os fatores humanos, para as ações humanas, é um. O nosso olhar como espírito superior seria outro totalmente diferente. Então a espiritualidade superior olha para a Terra e fala assim, ele só fez isso. Enquanto Nossa Senhora fez isso. Entenderam? Então esse mecanismo de entendimento nós devemos procurar cultivar, procurar raciocinar sobre ele, para que os nossos amanhãs sejam sempre melhores, sejam sempre mais condizentes com a nossa postura evolutiva, com a nossa condição evolutiva. Aí nós podemos observar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, amai-vos e instruí-vos, porque a instrução sem o amor é algo complicado, porque sem sentimento o saber ele tem que ser alicerçado no bem. Se ele não for alicerçado no bem, geralmente a pessoa vai utilizar aquele saber de uma forma ambiciosa para conseguir lucros financeiros e vai esquecer que aquele que ele está prejudicando é seu semelhante. Então nós temos que ficar muito atento, porque a inteligência e o sentimento eles têm que estar unidos para que realmente se direcione aquele conhecimento para o bem.